Num vídeo recente eu falei para vocês sobre Fernão Lopes. Fernão Lopes foi o cronista-mor do Reino de Portugal, o primeiro, né? O primeiro grande cronista assim, de Portugal. E graças ao trabalho dele a gente sabe muita coisa sobre um determinado período da história de Portugal. E como eu já expliquei, o passado só chega até nós através desses registros. Então, se um fato ocorrido, sei lá, há 200 anos, não deixou registros, nenhum registro, a gente não sabe que ele existe. Né? As pessoas vivas que testemunharam aquele fato não estão mais aqui. Já passou-se 200 anos. E se não há ninguém vivo que testemunhou um determinado acontecimento para contar para nós, e se não existe nenhum outro registro, o fato se perdeu, ele não existe para nós. Óbvio que, ontologicamente falando, ele existe. Ele existiu, não tem como desexistir. Né? O que aconteceu uma vez, como diz o Olavo, não tem como desacontecer. Mas, para nós, é como se ele não existisse, até porque a gente não vai saber da existência dele. Daí a importância dos registros históricos. Bem, e por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai falar do substituto, do continuador do Fernão Lopes, que foi o Gomes Eanes de Zurara. O Gomes Eanes de Zurara, vamos chamar ele de Zurara. O Zurara nasceu em 1410, provavelmente. A gente não tem certeza exata do ano do nascimento dele. E morreu em 1474. Disso a gente tem certeza. E a gente não sabe também onde ele nasceu e onde ele morreu. Tá? Então, ele deixou muita informação sobre a história de Portugal, mas isso a gente não sabe sobre a vida dele. Ele era um cortesão de Dom Afonso V, que é o rei que a gente vai falar agora, na próxima semana. Né? Ontem eu falei sobre o tio dele, o Dom Pedro, o regente. E foi na época do Dom Afonso V, então, que o Zurara escreveu. Em 1454, o Dom Afonso V substituiu o Fernão Lopes, que já estava idoso, pelo Zurara. Nos dois cargos que o Fernão Lopes ocupava, guarda da torre do... a Torre do Tombo, que era aquela torre arquivo, né, onde ficavam os documentos do reino. Guarda da Torre do Tombo e cronista-mor do reino, responsável por registrar os acontecimentos. Que mais? Sim, o Fernão Lopes deixou incompleta a crônica del rei Dom João I. E então o Zurara completou essa crônica escrevendo a terceira parte. Há quem diga que essa terceira parte foi deixada escrita por Fernão Lopes e que o Zurara apenas publicou-a ou completou algumas lacunas. Isso porque eles analisam o estilo de cada um. E alguns acham que realmente essa continuação da obra do Dom João I não foi feita pelo Zurara, ela já estava pronta pelo Fernão Lopes. Mas não há certeza. Porém, a diferença de estilo dos dois é bem grande. O Zurara, ele escreve com menos simplicidade e ele não é tão conciso como o Fernão Lopes. Inclusive tem um outro cronista, já do início do século XVI, Damião Góes, que vai dizer que o Zurara era muito prolixo e abusava das metáforas. Tá? Então, vai ficar essa eterna discussão, a gente não vai saber nunca, né? Quem é que escreveu o final, a terceira parte da crônica do Dom João I. Essa terceira parte, da crônica do Dom João I, ela praticamente se ocupa de narrar a conquista de Ceuta. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, e muito mais coisa que eu não falei sobre esse episódio histórico, saiu dali, dos registros do Zurara. Que mais? Bem, ele é acusado também de ser muito bajulador do rei, do Dom Afonso V, porém, algo depõe em favor dele nesse sentido, que é o seguinte: comparando o que ele escreveu com outros registros que existem do período histórico que ele registrou nas crônicas dele, fazendo esse cotejo dessas obras, a gente chega à conclusão que ele foi bastante fiel, ele procurou ser bastante isento na hora de escrever ali os relatos históricos. Tá? De maneira que essa acusação de bajulador do Afonso V talvez
se aplique em algum outro sentido, mas não no sentido de bajulá-lo, escondendo fatos desagradáveis sobre a vida do rei e enchendo e acrescentando outros fatos que fizessem bem a imagem do rei, ou seja, manipulando a história, né? Nesse sentido, parece que ele não bajulava o rei de maneira alguma. Bem, o que mais que ele escreveu além da terceira parte, né? Provavelmente da terceira parte da crônica do rei Dom João I? Ele escreveu a Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné, que narra então várias conquistas ali no litoral africano, feita pelos portugueses. E nesse sentido ele é um precursor da história dos descobrimentos portugueses, é o primeiro autor a registrar esses fatos, tá? A tentar entender a lógica desses fatos das grandes navegações portuguesas. E ele escreveu também a crônica de Dom Duarte de Menezes, que foi um militar português muito assim, de grande renome e que fez coisas assim muito marcantes na história de Portugal, tanto na África quanto na Ásia. Salvo engano, até na Ásia ele ficou marcado. Bem, é isso. Esse é o Zurara. Espero que tenha dado aí para vocês conhecerem esse outro cronista português. Eu vou tentar ficar sempre registrando essas figuras que contribuíram para a preservação e o registro da história de Portugal e do Brasil também. Já que a gente aqui está interessado na história, a gente não pode deixar de falar dos homens que permitiram que essa história ficasse para nós. Não é isso? Um abraço para vocês.